Ei, que alegria! Oiê! Oi. Que alegria! Falei, eu vou ficar sozinha aqui. Ai, menina, meu Wi-Fi pifou, aí arrumou, aí eu consegui entrar. Deixa eu botar o fone que eu tô escutando no computador. Caetano, cuidado. Então, e hoje a aula vai ser sobre dissertativa argumentativa, né? Texto dissertativo argumentativo, que são exatamente as redações que o Enem pede, né? Sim. Aí eu vou dar uns exemplos, principalmente das introduções, né? Para vocês começarem o texto, e da estrutura em si. E para a semana que vem a gente entrar no que é solicitado, né? Gramaticalmente, entendeu? Então era importantíssima essa aula e eu estou tentando, vamos ver. Eu consigo gravar, mas eu não estava sabendo onde salvava. Você tá aí? Imagem. Pra mim, você Oi? gravou um pouquinho, você. Não entendi. Gravou um pouquinho. Você falou que não estava conseguindo salvar, é isso? É, eu estava salvando, mas não estava gravando, mas não aparecia onde salvava. Aí hoje eu estou tentando um processo diferente para ver se eu consigo achar. Ele gravava, e está entrando mais alguém aí. Bom. Ele gravava, mas não sei onde salvou. Tá aí. Deixa eu ver quem está aí. Esos blancos que tú ves aquí son las células muertas que están sacando. Y el efecto del melón es que yo quiero que ella quede así. Después yo te coloco, para ese tratamiento que te voy a colocar, ella va a quedar calma, ¿no? Pero para que tú veas el cambio que va a dar. Necesito que quede entre más rojo para mí mejor.
Tú vas a ver, tú sabes que yo te exfolié 2 veces, ¿verdad? Y te eché agua de rosa. Debería tu piel estar blanca, perfecta, limpia. Tú vas a ver cómo va a salir el filtro. Quem que entrou agora? Ranelli? Você? Bom, então vamos lá. Eu vou esperar mais um pouquinho. A Margê. Caiu para mim. Oi, caiu, né? Caiu, agora voltou. Você também caiu? Não, não. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a ver. Pedir para essa pessoa fechar o áudio, teacher. O Moto G. Fecha o áudio. Acho que é a Ranelli. Ranelli? Esto hace como el efecto de un pin, Ranelli? pero se llama microdermobración, que es para retirar todas las células muertas y que la sangre circule para que ella dé un resultado muy bueno. Aprende si la tienes reseca. Reseca más esa parte de la cara. Todo eso bonito. Vamos ver. Então, vamos lá. Agora fechou. Então, a gente vai ver estratégias para iniciar uma argumentação. Por onde começar? O texto dissertativo argumentativo. Então, aqui está escrito assim. Planejamento. Ter um projeto de dizer. Um projeto de o que dizer. Clareza do objetivo, dos sujeitos e dos conhecimentos. Qual é o tema ou assunto? Qual o objetivo? Quem é que vai ler? Em qual situação nos encontramos? Que gênero vou produzir? Bom, aqui a gente não tem muito como fugir, né? O gênero é o dissertativo, né? Então, argumentativo, então você não tem muito o que escolher, né? Qual que é a situação que nos encontramos? É vocês como autores do texto e os julgadores, né? Como avaliadores, né? Julgando o que você escreveu. São eles que vão ler. O objetivo é vocês tentarem convencê-los de várias coisas, né? Que vocês têm entendido sobre o assunto que vai ser sugerido, né? Que vocês têm argumentos para defender o que vocês pensam, né? E que vocês sabem como conduzir até a conclusão, né? Ou de dar, como eu falei na aula passada, ou de apresentar uma solução, né, para o problema, ou pôr em questão mesmo, né, voltar àquilo que foi antes, que vocês afirmaram na introdução, ou deixar, assim, o que não pode é deixar, assim, concluir com uma opinião diferente do que você começou, ou deixar em dúvida aquilo que você pôs no começo, né? Que o tema que você usou, né? A introdução que você usou
a conclusão dizer que vocês usaram no começo. Né? Tudo certo aqui? Tudo. Às vezes minha conexão tá caindo, se eu sumir foi mal, tá? Aí eu volto. Não, tá. Aí, deixa eu fechar aqui. Estratégias para você iniciar uma argumentação, apresentando fatos. Aí eu coloquei aqui no exemplo uma apresentação de fato. Mobilidade humana relaciona-se à possibilidade do indivíduo de se deslocar facilmente na cidade. Né? Então, essa é apresentou um fato, né? Um fato, uma ideia. E aí ele continua. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos, estresse, um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se crie condições de o brasileiro deixar o carro em casa, quando precisa se locomover pelos centros urbanos. Então, o que acontece? Ele falou que a mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de viver e se deslocar facilmente na cidade. Aí ele diz isso que ele começou a falar com o conectivo, que depois eu vou apresentar para vocês, que é no entanto. Quando fala no entanto, ele vai falar uma ideia, ele introduz uma ideia diferente da que ele começou. E é o que ele faz aqui. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Isso que ele argumentou aqui é diferente da ideia que tem aqui. Deu para perceber? Ajeita aí. Ou então, se apresentando fatos, ou fazendo uma declaração inicial, ou contando uma história, ou estabelecendo relações entre textos, intertextualidade, ou lançando perguntas. E ainda tem as outras opções, que é estabelecendo comparação, apresentando uma definição, inventando uma categorização ou enumerando casos com exemplificação. A partir daqui... Será que ela está vendo? Eu já mandei, eu já falei com ela, eu queria saber se tem um jeito de... Mas acho que aí... Ver nessas 3 pontinhos quando você passa o mouse em cima, porque eu acho que como você é administrador, você consegue fechar o áudio dela. Vamos ver. É que eu não quero fechar o seu, entendeu? Ah, tá aqui, ó. Eu não quero fechar o seu, né? Então, vamos voltar lá. Você conseguiu ver o texto? Consegui. Caiu um pouquinho, mas não consegui. Ele falou, no entanto... Né, você entendeu? Que ele tinha falado inicialmente. Você entendeu essa parte que eu falei? Da ideia oposta? Uhum. Tá, beleza. E aí tem esses itens mais, né? Estabelecendo comparação, apresentando uma definição, inventando uma categorização e enumerando casos com exemplificações. A gente vai ver caso por caso.
Mas o que mais a gente encontra é apresentando fatos e fazendo uma declaração inicial, que foi as duas coisas que ele fez aqui, entendeu? E como eu falo, não dá para você falar assim, ah, isso daqui é só isso. Não, a não ser que ele conte história, que vai estar sempre misturado um item com o outro, entendeu? Quando você começa a redação. Aí, aqui, nós temos um exemplo de fazendo uma declaração inicial. Hoje em dia, organizamos nossos pensamentos para que ele possa, nosso pensamento, para que ele possa ser comunicado por meio de alguns meios modernos de comunicação. Telefone, fixo ou celular, interfone, e-mail, WhatsApp, Skype, Facebook e outros tantos. Fonte, Folha de São Paulo. Nesse tipo de estratégia, é feita uma afirmação ou negação logo de saída, que será justificada ou fundamentada em seguida. Né? Aqui eu vou até dar uma pista, né? Porque foi pego de um jornal, mas assim, na correção do e-mail, do e-mail, do Enem, eles tiram ponto quando eles veem palavras repetidas assim, mesmo que seja em outro sentido. Aqui está, por meio de alguns e-mails modernos, entendeu? O sentido é outro. Esse aqui, esse meio é por através de. Aqui você poderia usar pelo uso de alguns meios modernos, através de alguns meios modernos, tá? Para evitar essa repetição da mesma palavra, pelo menos sonoramente. Ela tem sentido diferente, mas ficou muito perto, entendeu? Mas é de um jornal, né? Também não devia ter. Então, é isso. Então, aqui, ele afirma uma coisa e, através do desenvolvimento da redação, ele vai afirmar, ele vai justificar o que ele afirmou aqui em cima, o que ele propôs aqui em cima, tá? Na introdução. Aí a próxima. Faz poucos anos, contando uma história. Num debate sobre o poder da televisão, numa biblioteca pública da periferia paulista, um homem da plateia pediu a palavra para dar seu depoimento. Contou que sua filha, de 5 anos de idade, depois de ser repreendida pela mãe, reagiu gritando: não sou mais sua filha, agora eu sou filha da Xuxa. A mãe de verdade, demitida, entre parênteses, assim, de repente, ficou sem reação. Eugênio Butti. A narrativa, que aparece logo no início do texto, destina-se à defesa de uma tese apresentada em seguida. Né? Ele usou o exemplo, né? Quando você conta uma história, você está usando primeiro o exemplo para depois definir a sua posição sobre isso, né? Sobre esse exemplo. Vamos lá, eu sigo então. Aí, como eu disse, aqui vai contando uma história, né? Ele narra uma coisa
e depois ele vai seguir na tese. Aí aqui, estabelecendo relação entre texto. Aqui a gente tem a intertextualidade, que você pode pôr uma ideia de um outro autor, você vai pegar um texto externo, né, e vai usar como ideia. Desculpa, viu? Tem que sair ainda, porque tá muito ruim a conexão. Desculpa. Não, imagina. O importante é você estar aqui, o importante é você assistir a aula, porque, como você sabe, eu espero que grave, né, mas não é certo, né? Então, aqui, o que ele fez? Ele vai começar a falar a redação, né? Introdução da redação, citando uma música, que eu não sei se tem a ver com o texto sugeridos ou não, né? Uma das músicas mais lindas de Dorival Caymmi começa assim: coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã me deixa. Aí ele alega assim: a letra quase não tem verbo, porque o verbo é para quando acontece alguma coisa. Então, ele vai afirmar isso aqui por causa dessa música aqui, desse trecho da música, né? E não sei se você estava quando eu dei descrição, isso aqui é só uma descrição, né? Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã me deixa, né? Uma Então, lista, né? oi? É, como se fosse uma lista, né? Mas, assim, dá para você perceber que dá para você imaginar o cenário, né? Até a morena, né? E concluir que ele está com saudade da morena, que ele quer que a morena, que a saudade, não a morena, a saudade o deixe, né? Então, o autor vai desenvolver alguma coisa a partir dessa introdução, que deve ter a ver com os textos que são sugeridos no começo da redação, né? Aí ele fala assim, as viagens para alguns lugares. A intertextualidade é uma estratégia de grande efeito no começo da argumentação. Por quê? Porque mostra que você tem repertório, né? O que você puder citar de outros autores é sempre bem-vindo, entendeu? Contanto que tenha coesão, né? Coerência com o que está pedindo o texto, né? Porque não adianta você, que nem pôr uma poesia que não, trecho de uma poesia que não tem nada a ver com o pensamento que não tem nada a ver com o que vai ser, você vai desenvolver e fica lá deslocado, só para dizer que fez uma intertextualidade, né? Que eles chamam de repertório, que isso tem muito valor quando você, na redação, tem muito valor o repertório que você tem para você usar como argumento para aquilo que você está falando, entendeu? Isso leva muito, muito ponto, né? Eu acho que daqui umas 2 aulas vai participar uma amiga minha, que ela foi corretora das provas do Enem, né? Das redações. E aí ela vai dar bastante dica para vocês, né? Que eu acho bem legal. Você já fez Enem, Magê? Que legal. Oi? Mas você já fez Enem? Eu fiz 2 vezes, há uns anos atrás.
E foi bem na redação? Como que foi? Porque eles são bem exigentes, né? Você não viu a nota? Faz tanto, mas não foi tão ruim, não. Não foi ruim, não. É? Bom, bom. Porque, assim, o que eu vou trazer a Helenice, vou convidar a Helenice para ela dar dicas, né, do que, como você consegue pontuação boa. Foi o que eu falei, que eu falo toda a aula, né, que o ideal é ir lendo bastante, acompanhando bastante notícias, lendo filósofos, entendeu? Comparando, que nem que eu fiz a semana passada, você compara o que está acontecendo hoje com o que já aconteceu em outra época, entendeu? E daí é essa tal de intertextualidade, que conta como bagagem cultural que você tem, né? De você estar informado, de você conseguir fazer essa associação, né? Que nem eu faço, eu ponho vídeo, né? Mostro músicas que tenham a ver com o assunto que eu dei. Isso é uma intertextualidade, que o nome é difícil para mim, mas que é isso, entendeu? Então é bacana vocês pensarem assim também, né? Continuando, vamos lá. Lançando pergunta. Mais importante do que saber responder é saber perguntar. E se a pergunta está no início do texto, o peso é ainda maior para essa estratégia, pois é ela que vai orientar as respostas que virão ao longo do tempo. Então, aqui o que acontece? Você vai introduzir uma redação com uma pergunta, e você pode responder, você mesmo vai responder essas perguntas, entendeu? Assim, é até uma estratégia bacana, porque é mais fácil de você desenvolver, né? Por exemplo, se os textos falam de heterogeneidade, né? Cultural, diversidade étnica, é diversidade em si, né? E aí você pode fazer essa pergunta, né, que a gente está fazendo aqui. A heterogeneidade cultural, diversidade ética, pluralidade ideológica, São Paulo abriga inúmeros diferentes tipos de pessoas, grupos e estilos. E qual é, afinal, o produto de tantas diferenças? Aqui, até uma pergunta bem legal, porque o que essa diferença toda, essa heterogeneidade cultural do Brasil, com que contribui isso? Contribui com um monte de influências, né, de culturas, de ideias, que você pode repensar, né, conceitos, aprender, né? Então, é o tipo de uma pergunta que é bem legal num texto de redação, porque tem muito a desenvolver, né? Estabelecendo comparação. O mais importante do que saber responder... Não, pulou demais. Comparar pressupõe estabelecer semelhanças e diferenças e chegar a uma conclusão. Como, por exemplo, a cultura é a única coisa que diferencia o ser humano dos outros animais. Enquanto esses já nascem instrumentalizados para suportar o clima e o meio ambiente, o ser humano vem ao mundo incapaz de sobreviver sem a proteção dos pais e sem a aprendizagem social, que em bom português pode ser chamado de cultura. Pinsky, Jaime, bens culturais para todos? O Brasil tem futuro? Então, é mais ou menos, se você quisesse, esse trecho aqui dá até para complementar, responder, esse aqui, né? Porque o que ele está falando aqui? O que gera qual é esse produto que gera tantas diferenças? Gera uma cultura.
uma cultura que é a mistura de todas essas influências, entendeu? Então, isso aqui colabora até para... É uma intertextualidade que colabora para a redação, para a introdução do slide anterior, né? Que fala de diferenças, de pluralidade, né? Que a cultura gera cultura, uma cultura plural também, né? Porque tem diferença. E gera também a aceitação, né? De você saber que todo mundo coopera, que todas as raças, os gêneros, o peso, tudo é uma coisa só, né? Todos cooperam para formar uma cultura no Brasil, né? Cultura no Brasil. Apresentando uma definição. Bullying é o comportamento agressivo, intencional e repetido contra alguém por conta de alguma característica ou situação peculiar. É um desequilíbrio de poder que afeta, sobretudo, crianças e adolescentes em escolas e outros ambientes de convivência, mas que também inferniza a vida de adultos. Então, aqui você começa com uma definição. E aí, no meio, você pode citar casos que aconteceram, de bullying, que todo mundo tenha conhecimento, as consequências, por que o bullying pode ser agressivo, por que, na maioria das vezes, ele é agressivo, e quais as consequências que causa. E aí, no final, você pode dar uma solução para esse problema. Enumerando casos com exemplificação. Torcedores racistas imitam sons de macaco quando certos jogadores negros tocam na bola. Na semana passada, a vítima foi o atacante Tinga, do Cruzeiro, pela torcida do peruano Real Garcilaso, em 2013. Bom, então, aqui, resumindo, a gente tem todos os modos que você pode começar uma dissertação argumentativa. Você pode fazer a escolha de um desses, pensar conforme o tema que é abordado, conforme o tema que os examinadores vão abordar, né, dos textos que eles vão dar, você pode escolher um deles e ver qual que é mais fácil para você desenvolver com o repertório que você tem, né? O que eu acho mais fácil mesmo é o das perguntas, que você pode ir respondendo as perguntas, né? Começou a ficar aqui o negócio. E aí a gente tem a estrutura da redação. Tá dando para você ler? Tá dando para eu ler. Só tá um pouquinho grande, sabe? Às vezes tu perde um pouquinho da tela, mas tá tudo bem. Eu tô no celular. Espera aí que eu vou diminuir. Não, aumentei. Vê agora. Agora tá bom, tá? Tá dando um zoom. Aham. Então, peraí. Então, vamos porque como umas letrinhas pequenininhas, não consigo ler tudo, mas eu tô vendo introdução, desenvolvimento, conclusão. estrutura do texto dissertativo argumentativo. Aí aqui ele fala assim, estrutura, o truque da mão. Um dedo igual a um parágrafo para a introdução.
3 dedos, desenvolvimento de 3 parágrafos. E 1 dedo para a conclusão. Na introdução, devem ser mencionados os temas que serão abordados, né, no texto, ou o problema, de modo a situar o interlocutor. Então, tudo isso aqui que nós vimos, esse tipo de texto aqui que nós vimos, vai ser usado na introdução, para você abrir o texto, começar o texto dissertativo, né? Aí, no desenvolvimento, todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma argumentativa, podendo conter citações e dados. Então, essas situações que eu falei é aquele repertório que a gente tem que ter para desenvolver a redação, que é cobrado, né? Vale até ponto para desenvolver a redação, né? E a conclusão deve ser uma síntese do problema abordado, mas com considerações que expressam o resultado do que foi passado ao longo do texto. Aí cada autor fala de um jeito, e na conclusão você tem que dar a resolução daquilo, que você tem que rever a ideia que você começou, e assim por diante. Aí depende de como você desenvolveu, né? Porque às vezes a solução você vai dando no meio, né? Ou então você vai apresentando no desenvolvimento a solução, né? Aí depois vai ter uma redação, eu vou apresentar várias redações para vocês conhecerem mais ou menos. Então, acho melhor a gente parar por aqui. Daqui a 10 minutos a gente volta. Beleza. Pode ser? Bom. Tá bom? Pode. Obrigada. Obrigada a você.